Olá, aquariano, aquariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, ou acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei trazer um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, aquariano, um presente para você, aquariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia da Rainha de Copas. Na casa 2, na energia do passado, nós temos o 3 de paus. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do Rei de Paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Em relação à energia da Rainha de Copas, nós temos a Lua, o arcano maior de número 18. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a energia, do Cavaleiro de Ouros. Sobre a energia e a vibração do 3 de paus, nós temos a carta do 7 de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 4 de espadas. Gratidão. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o Rei de paus, nós temos a energia do Ás de paus. Atrelado a essa carta, nós temos a carta do 10 de espadas. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito e inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Bem, sobre a energia da Rainha de Copas, nós temos a carta dos pássaros. Sobre a energia do 3 de paus, nós temos a carta da chave. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o Rei de paus, nós temos a energia da carta de número 18, o cão. Gratidão. Bem, aquariano, aquariana, a energia do presente ela será regida pela carta, a Rainha de Copas, atrelada à energia e à vibração da carta dos pássaros. Desde já eu peço desculpas, pela voz, pelo cansaço. Eu estou um pouco rouco, mas espero aqui que você possa compreender, a mensagem que o tarô está trazendo aqui para você. A Rainha de Copas está ligada ao aspecto feminino, à água, e é uma energia de sedução e flerte. Traz o aspecto da atração do mistério, mas é uma carta que traz aqui a profundeza do subconsciente. É como se você estivesse aqui extremamente fascinante, mas, ao mesmo tempo,
cuidado aqui com o perigo ligado a esta questão da emoção, né? Porque o tarô traz aqui o aspecto da sabedoria encontrada nas nossas emoções, mas que você traz a energia da vidente, né? E que você tem que seguir sempre o teu processo intuitivo, porque nós temos aqui conexões atreladas à energia dos pássaros, mas conexões temporárias. E aqui a gente traz um alerta, né? Porque como nós estamos cobertos ou cobertas, né, por emoções, nós precisamos sempre mudar para refletir a personalidade das outras pessoas. Cuidado com o campo emocional aquariano, aquariana, na energia do presente, porque nem tudo parece ser o que realmente é. É como se nós precisássemos aqui no nosso presente seguir sempre o nosso processo intuitivo, porque nós temos a carta da Lua, e a carta da Lua traz um aspecto ilusório, principalmente com conexões aqui temporárias, com conexões com outras pessoas que não são necessariamente aquilo que elas transparecem ser. Há um aspecto de ilusão, de incertezas, né? A Lua traz a influência do signo de Peixes sobre nós, pedindo para que a gente siga sempre o nosso processo intuitivo e também não tema, né, o nosso lado sombra. Aqui loucura, insensatez, meias verdades ou até mesmo verdades ocultas. Se você tiver uma suspeita em relação à energia do feminino, siga o teu processo intuitivo, porque o tarô está dizendo aqui que aquilo que você suspeita realmente é verdade, mas vai haver aqui rumores, né? Vai haver aqui conexões com outras pessoas que vai dizer, né, aquilo que a tua intuição já está te dizendo, né? Mas você tem que trazer aqui o reflexo da verdade, filtrar essa verdade e esses rumores que chegarão até você, porque o universo aqui está dizendo que a verdade, né, ela virá à tona. Doa a quem doer, essa falsidade, essa mentira, essa inverdade, ela virá até você. Atrelada a essas energias, nós temos o Cavaleiro de Ouros, que é uma carta que traz proteção, né? Um amigo leal, alguém em que você pode confiar. Mas ao mesmo tempo o tarô está dizendo aqui que você tem que fazer movimentos cuidadosos e cautelosos em relação à energia de cunho material. Faça as coisas um pouco mais lenta, né? Que faça planos cuidadosos para o futuro, principalmente quando está atrelado à energia material. Não se apresse, tá? É uma carta que não requer pressa. E, ao mesmo tempo, ela está dizendo assim para você proteger os teus investimentos. Há muita lealdade dos amigos, mas que você tem que focar na tua estabilidade material e financeira, como se sua mente estivesse aplicada sobre estas questões, tá? Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos a energia, né, do 3 de paus, atrelada à energia da chave, que traz aberturas de caminho. A chave também traz um aspecto aqui da conexão com a nossa casa, com o nosso lar, mas é como se nós estivéssemos aqui abrindo portas. Há oportunidades do passado que a gente tem que se permitir a elas. Nós devemos sempre pensar adiante, fazer planos para o futuro. Há aqui a necessidade de focar também em algumas questões de trabalho, né? E esse trabalho por conta própria, dando lucro. Há aqui uma importante visão do passado que a gente tem que trazer para o nosso presente. Mas o tarô está dizendo que você tem que pensar grande, né? Porque o 3
de paus é uma energia de liderança, como se nós estivéssemos aqui liderando outras pessoas. Então a gente tem que abrir as portas, né? Fazer o movimento, sair dessa zona aqui de conforto, né? Para que a gente possa almejar aquilo que nós desejamos. O tarot está trazendo a energia do 7 de espadas, né? Que há um aspecto de dissimulação e de decepção. É como se aqui no passado alguém deixasse de lado a honra, né? E trouxesse aqui consigo a energia de roubo e de traição. Alguém que agiu nas sombras aqui para contigo. Alguém que foi desonesto. Só que a Lua traz esse aspecto na casa 1, dizendo que essa desonestidade ela virá à tona. E você terá que expor esta desonestidade dessa outra pessoa. Então você vai ter que usar de astúcia, de persuasão para que você possa obter respostas. Vai ser um pouco complexo aqui, mas que você terá que falar diretamente a esta outra pessoa aquilo que você sente, né? O quanto ela foi desonesta contigo. A necessidade de expor essa desonestidade diretamente com esta pessoa. Atrelada a essa energia, nós temos o 4 de espadas pedindo descanso e calmaria no campo mental. Descanso e recuperação. Procurar respostas por meio da meditação, do sono, deixar as preocupações de lado, trazer um pouco mais de serenidade e solidão para os nossos pensamentos, porque nós temos aqui um mentor espiritual, um guia, né? Sempre velando por nós. Há necessidade aqui da reclusão em busca de cura ligada ao nosso campo mental, porque o 4 de espadas traz a firmeza dos pensamentos, as ideias vindas, né, através da tranquilidade. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Como eu disse anteriormente, se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo terá o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos uma proteção espiritual atrelada à energia do cão, que traz um mentor, um guia, né? Sempre aqui nos protegendo, nos orientando. E nós temos a energia do rei de paus, que são os nossos desejos mais fortes e apaixonados. A necessidade de consumar as nossas experiências. Mas o rei de ouros, o rei de paus, também é uma energia de domínio, de liderança, de carisma em nós. É como se nós estivéssemos aqui com uma confiança brilhante. Somos aqui o centro, a atenção, né? Mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo que nós temos que dominar o nosso eu e cuidado com a perspectiva de futuro, porque nós podemos estar lidando aqui com um masculino extremamente egocêntrico. Então, por isso que há a necessidade aqui de analisar bem a personalidade das outras pessoas representada pela Rainha de Copas na casa 1, na energia do presente. Então, preste atenção a essa energia, a essa vibração do Rei de Paus, para que você não lide diretamente aqui com alguém extremamente egóico e que vai sempre se colocar em primeiro lugar. Abaixo dessa energia nós temos o Ás de paus, que traz a inspiração, a centelha divina, né? São as energias e expressões primordiais. O Ás de paus traz paixão, impulso, ambição, né? É uma carta que pede para que a gente tenha ambição e foque naquilo que a gente quer, naquilo que nós almejamos, É uma vontade aqui direcionada a um objetivo, é uma intenção pura, são os desejos, como se houvesse a necessidade de trazer impulso, né, para a vida, empolgação. Então vai haver aqui aumento de paixão, de energia,
pode estar atrelado ao início de um novo projeto ou de um negócio que está atrelado às incitações, né, dos nossos desejos. Mas, ao mesmo tempo, o tarot está dizendo para que você não se auto-sabote, né? Porque nós temos aqui a energia do 10 de espadas, que traz a destruição, a necessidade de matar o antigo eu que há dentro de nós. Há uma autoanálise. As críticas, elas são necessárias, mas quando elas provocam aqui um definhamento lento, doloroso, isso não é positivo, tá? Então é como se nós precisássemos aqui, aquariano ou aquariana, desmontar alguma coisa na perspectiva de futuro para que a gente se sinta aliviado, aliviada. Pode ser padrões de pensamentos antigos, né, que traz ruína, que traz devastação, tá? Então nós precisamos rever como nós estamos sendo críticos conosco para que a gente possa se libertar dessa destruição do campo mental. Tenta adequar o que estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada à energia, né, desse anjo, desse arcanjo de número 71, Raíel. Arcanjo de número 71, Raíel. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 108, e a mensagem diz o seguinte: este anjo o conduzirá à abundância, à felicidade e à verdade, lhe dando energia, talento e segurança para realizar suas atividades. Pratique sua fé, invoque-o para ter sempre pensamentos corretos e ser justo, justa. Raíel, arcanjo de número 71, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 108. Eu trago uma indicação de leitura, né, praticando o poder do agora. Na leitura anterior eu falei sobre o livro O Poder do Agora, também do Eckhart Tolle. Esse é mais um guia, são ensinamentos essenciais, ele traz meditação e exercícios, né, para que você possa praticar a energia do poder do agora. Diz assim, ó, esse livro é uma excelente introdução aos ensinamentos do autor, reunindo trechos cuidadosamente selecionados do poder do agora. Ao mesmo tempo, é um guia essencial para quem já conhece sua filosofia, porque traz técnicas, exercícios e meditações para alcançar a felicidade, a paz interior e a iluminação. Ele diz assim: a liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos o nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Eu recortei aqui um trecho, tá, que eu gostaria de ler para você, que fala sobre as questões da identificação do ego com o sofrimento. Ele diz assim: observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a este respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunho e incitar
a transformação. Se você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas, caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com esta pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separarmos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Se um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual, alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente quando estiverem trabalhando com você. A primeira coisa para lembrar é que, quando você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Em função do sofrimento, não conseguirá se livrar desse processo. É como se nós precisássemos aqui nos libertar desta questão. Ele diz assim: enquanto investir uma parte do seu sentido do eu inferior no seu sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Então, até o sofrimento, a gente tem que transformar estas questões em consciência e entender o que nós estamos alimentando. Então, isso é um processo para que a gente possa se libertar daquilo que não é essencial em nós. Então, o Eckhart Tolle, aqui nesse livro, Praticando o Poder do Agora, vai trazer essa essência através da meditação, de exercícios, para que a gente possa libertar algumas questões como o apego, o sofrimento, o ego. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.